Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar. O que é, como identificar e vou contar um pouquinho para vocês um pouco sobre a minha experiência. Mas antes, eu quero que você curta, comenta e compartilhe esse vídeo com todo mundo. E também eu quero que vocês me sigam lá nas minhas redes sociais. No meu Instagram é Taine_Justina, Taine com TH. No Facebook também é esse mesmo nome. No TikTok também é Taine Justina. Então vão lá, me sigam nas minhas redes sociais. E a compulsão alimentar, o que ela é? Ela é uma doença mental. Por que ela é uma doença mental? Algumas pessoas encaram essa compulsão alimentar como uma falta de controle, como uma desculpa que a pessoa dá para não conseguir parar de comer, como uma frescura. E não é, gente. A compulsão alimentar ela é algo sério, que ela precisa ser tratado sim, e ela é uma doença mental. Ela é uma doença que a pessoa sente a necessidade e uma fome, uma necessidade surreal de comer. Ela tá cheia, ela tá saciada, mas mesmo assim ela continua comendo. Mesmo ela não conseguindo caber mais, vamos dizer assim, ela continua comendo. Isso é uma compulsão alimentar. E tem várias formas da gente identificar se a gente tem ou não, e quais são os sentimentos que a gente pode identificar também se a gente o pós-compulsão, né? Eu vou até pegar aqui, gente, eu não tenho vergonha de mostrar o meu amadorismo e eu não me importo, mas eu vou ler aqui porque é uns pontos bem importantes, né? Então eu acho que fica bacana se eu ler aqui. Ó, como identificar? Comer mais rápido do que o normal. Isso é um ponto que uma pessoa que tem compulsão alimentar faz. Comer mesmo sem sentir fome, ou mesmo depois de estar saciado. Como eu falei, parece que é uma fome fora do comum, parece que a gente vai, que nada nos enche, nada nos sacia. Então você tem aquela sensação de que está cheio, que não cabe mais, mas mesmo assim você continua comendo, 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 comendo. Gente, o que eu tô lendo aqui, tá? As minhas anotações. Não ter controle da hora de parar. Você tá ali comendo, tá saciado, você não precisa mais comer porque o seu corpo já te mandou todos os sinais que você tá cheio, você já identificou isso, mas você não consegue parar. Você continua comendo, comendo, comendo. Isso também é um sinal de que você tem compulsão alimentar. É se sentir triste ou culpado depois que comer. Normalmente, o porquê que a gente come? Para curar uma dor. O porquê que a gente tem esses momentos assim de dificuldade, de tristeza, e o que a gente faz? A gente vai lá e come. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei por isso, mas não é uma coisa assim que, estou triste, fui lá e comi alguma coisa para me confortar e eu tenho compulsão alimentar. Não é isso. Uma vez, duas que você faz, isso não identifica que você tem. O que identifica que você tem é todas as vezes que você tá triste, que você tá com problema, que você tá com dificuldade, você vai lá e come. Você desconta todos os seus sentimentos, toda a sua frustração em cima da comida. E depois que você come com esse pensamento: eu vou comer, vou me aliviar e vou melhorar. Mas depois que você come, a culpa por ter comido é gigantesca. Ela pesa toneladas em cima do seu ombro. Então, é melhor a gente não comer. Só que é difícil quando você tem compulsão alimentar, porque é um transtorno mental, você não consegue não ter esse negócio, não vou comer. Só que depois, mais pro final, eu vou contar a minha experiência e vocês vão entender algumas coisas, tá? O outro é comer para aliviar uma dor, que nem eu falei. Muitas das vezes a gente tem
aquelas dificuldades a gente come para aliviar, pensando que vai aliviar, mas não alivia. E o outro ponto é não perceber que está comendo. Como assim? Como a gente não percebe que a gente está comendo? É simples e fácil. A gente tá ali numa roda de amigos conversando e tá comendo, tá beliscando, tá beliscando. Quando você perceber, você já comeu uma quantidade gigantesca que não tinha necessidade. Para vocês aqui que são novos, que não sabem o que eu faço, eu trabalho como programa de emagrecimento. E eu tenho uma aluna que ela tá tratando essa compulsão alimentar e tudo mais, né? Que ela me confessou no começo que ela entrou no PED que ela era assim. Ela praticamente almoçava 2 vezes. Porque enquanto ela estava fazendo comida, ela estava comendo um pouquinho, experimentando, comendo. Quando ela se dava noção, a quantidade de comida que ela comeu já era uma quantidade bem grande. E aquilo ali para ela era como se fosse uma refeição. Quando o esposo dela chegava, o que ela tinha que fazer? Tinha que comer novamente. Então ela almoçava 2 vezes, ela jantava 2 vezes. Todas as vezes que ela fazia comida, ela comia uma quantidade fazendo e uma outra quantidade depois que terminou. Entendeu? Então, essas dicas que eu tô dando aqui são alguns sentimentos ou atitudes que fazem você identificar se você tem compulsão alimentar. É claro que existem várias outras, eu trouxe só algumas aqui para você identificar se você tem. Eu vou contar aqui para vocês um pouco de como eu me identifiquei com compulsão alimentar e o que eu fazia. Eu não entendia nada sobre isso antes de conhecer o PED. Para quem não sabe, o PED ele é um programa de emagrecimento onde eu trabalho, né? E eu não me identificava com isso, eu não sabia que eu tinha, porque eu achava normal fazer uma bacia de pipoca desse tamanho e comer tudo. Eu achava super normal. E eu achava normal, não é o fato de eu comer tudo a pipoca, eu achava super normal eu pegar essa bacia e não conseguir parar de comer ela. Enquanto eu não via que não tinha mais nenhuma pipoca, eu não conseguia parar de comer. Então eu achava, normal, né? Pipoca é uma coisa tão gostosa, todo mundo come, deve ser normal. E até aí, tudo bem, não tinha me identificado. Algumas vezes eu nunca levantei de madrugada para comer. Você come escondido e tal. Eu comia um pouquinho, assim, um pouco, mas nunca foi de madrugada. Foi sempre assim, nossa, meu esposo vai chegar a tal hora. Deixa eu comer isso aqui antes dele ver. Tipo assim, sempre foi assim. Só que o meu pensamento tava no comer escondido. Só que o que eu não percebia era o quê? Não adianta você comer escondido, porque a gordura ela mostra, né? Você come uma quantidade achando que ninguém vai ver, só que daí começa um pneuzinho aqui, uma gordurinha ali, uma coisinha aqui. As pessoas vão ver as gordurinhas sobrando, passando, né? E isso não tem como evitar das pessoas verem, porque você tá comendo uma quantidade muito grande. E eu estava assim muito acima do peso e tudo mais. Conheci o PED, comecei a fazer. Isso me ajudou muito, porque a compulsão alimentar, além de ser um transtorno mental, ela tem muito relação com a falta de nutrientes do nosso organismo. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele é uma máquina inteligentíssima, só que ele ainda não aprendeu a falar. Ele ainda não aprendeu a te dizer, olha, eu estou precisando de vitamina A, olha, eu estou precisando de cálcio, estou precisando de ferro. Ele não sabe se falar isso ainda, né? Quem sabe um dia, né, com a evolução do ser humano, né? Mas por enquanto não sabemos, né? E a gente não sabe identificar esses sinais. A gente acha que é fome, porque o nosso corpo manda sinal de fome,
só que na verdade ele tá precisando de vitamina e de mineral, e a gente acaba comendo. Quando a gente tem compulsão alimentar, a gente come uma quantidade muito maior do que aquilo que a gente tinha necessidade, né? Então, quando você tem as suas vitaminas e seus minerais tudo certinho dentro do seu corpo, essa compulsão alimentar, ela diminui muito, né? Só que nem eu falei, ela é uma doença mental, então ela precisa ser tratada como tal, né? Ela não precisa ser menosprezada. No meu caso, a compulsão alimentar, depois que eu comecei a entrar no PED, que eu mudei minha alimentação, comecei a tomar suplemento, isso melhorou muito, porque, que nem eu falei, os nutrientes foram tudo para os seus lugares. Então, isso me ajudou demais. Porém, eu ainda continuei com esse fato de não conseguir parar de comer, né? Então, eu faço o seguinte, que me ajudou muito. Eu evito muito de ter esses alimentos em casa, esses alimentos gatilhos, que nem algumas pessoas têm, no meu caso, a pipoca. Porém, eu acabo tendo pipoca em casa, meu esposo gosta, meu filho gosta, só que eu evito de ficar fazendo, porque eu sei que se eu fizer isso daqui, eu vou comer tudo, se eu fizer isso daqui, uma bacia, tá, gente? Exemplo de uma bacia. Eu vou comer tudo. Então, eu evito de fazer. Então, assim, uma dica para quem tem é evitar de ter esses alimentos em casa, é evitar de comer. Quando você tiver naquele sentimento, naquela sensação que você pensa assim, ai, eu vou ali comer, ai, eu vou. Não, você precisa se tirar daquela zona. Você precisa se sair daquele local. Para você fazer o quê? Você sair daquele ambiente, daquela situação para que você não coma. É um pouco mais complicado, só que é algo que é necessário você fazer para que você não coma. E outra coisa, para quem não tem compulsão alimentar ou não entende sobre isso, não julgue quem tem. Não julgue as pessoas só porque você acha que ela não tem, só porque você acha que isso daí é uma falta de controle, uma preguiça, sei lá o que você pensa. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a gente estava no salão, né? Eu estava, e tinha uma cliente do salão onde eu estava, e a gente estava conversando e tudo mais. E todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo com o Arthur lá no Big Brother, né? Que ele tá comendo muita quantidade. Por quê? Ele tá com muita pressão, muita coisa acontecendo lá na cabeça dele, e ele tá descontando tudo aquilo na comida. E a gente chegou a comentar sobre isso e tudo mais, né? E a moça me olhou assim com uma cara assim de deboche muito grande, com uma fala muito horrível, e que falou que eu não sabia o que era isso. Só que é o seguinte, que eu falo para você que tá aí me assistindo, que vai assistir depois, é o seguinte, nem todo gordinho tem compulsão alimentar, e nem todo magrinho não tem. Então a gente não tem que olhar para o biotipo da pessoa e falar, você não tem, você tem, você não tem, você tem. A gente não pode fazer isso porque a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe o que está acontecendo com ela, né? Então esse julgamento de ter ou não ter só pelo biotipo físico está erradíssimo, né? Então não julgue as outras pessoas, tente entender elas. Se você puder contribuir, ajudar, contribua. Se você não puder, fica quietinho. Sabe aquele ditado que a gente já escutou quando criança? Não sei se você já ouviu, né? Porque eu tenho 30 anos, né? Boca fechada não entra mosca. Minha mãe já falou isso muito pra mim. Então é o seguinte, se você não pode ajudar a pessoa, faça isso, boca fechada não entra mosca. Para que você não julgue ela, para que ela não se sinta mal, para que você tenha realmente empatia pelas pessoas, né? No mundo hoje a gente pede bastante isso e que você possa ter também. E uma coisa que eu quero colocar aqui para vocês, que eu acho que talvez vai ajudar quem tem compulsão alimentar, é o seguinte:
As inscrições do PED estão abertas, que é o PED que eu falei, é um programa de emagrecimento que eu trabalho. E a gente está com 20% de desconto na inscrição. Então, você que quer participar, colocar ali os nutrientes certinho dentro do seu corpo, aprender sobre alimentação saudável, aprender quais são os alimentos gatilhos que vai te desenvolver a compulsão alimentar. Tudo isso você vai aprender dentro do PED e você vai trabalhar junto com a sua parte mental, é claro, para que você fique livre desse transtorno, né? Que hoje em dia algumas pessoas até é conhecido como TCA, transtorno de compulsão alimentar, né? Então realmente é uma doença, né? Então você que quer participar do PED e ainda emagrecer, estar na sua melhor forma física, clica lá no link azul na bio do meu perfil no Instagram, tá? E põe o cupom Carnaval20, que você vai ter os seus 20% de desconto e você vai estar conosco durante 12 meses e você vai aprender tudo sobre alimentação saudável e sobre compulsão alimentar também.